Notícias da polícia. A polícia aqui de Lins investiga furtos. Foram pelo menos 3 furtos de cabos telefônicos e parte da cidade ficou sem telefone e também internet. Tivemos também um roubo que aconteceu em um sítio na Lins Monlevade. O caso é investigado pela polícia. Na região, em Bauru, homem foi condenado a 12 anos de prisão depois de matar o tio atropelado. Em Penápolis, tivemos um roubo na noite de ontem com uma prisão em flagrante. Tivemos também em Marília o pedido de liberdade negado ao acusado de roubar um malote de um show sertanejo. Tony. Ok, Gilson, vamos lá. Começo falando de Penápolis. A Polícia Militar de Penápolis prendeu em flagrante ontem à noite um carpinteiro de 24 anos e um ajudante de 32 anos, acusados de assaltar um corretor de 63 anos, quando ele chegava em sua casa, lá no município de Penápolis. A vítima foi agredida com golpes de telha e teve dinheiro roubado pela dupla. Ele ainda contou aos policiais que um dos criminosos já o havia assaltado dias antes, levado R$7 mil. De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe fazia patrulhamento pela cidade, por Penápolis, quando por volta das 8h30 da noite recebeu denúncia anônima de que tinha acontecido um assalto em um imóvel lá em um bairro de Penápolis. 8h30. Decisão do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade impetrado pela defesa do auxiliar administrativo Sérgio Silva Rabelo. Ele foi condenado a mais de 7 anos de prisão, acusado de participação no roubo do malote com cerca de R$40 mil ocorrido em maio de 2018 a um escritório da empresa organizadora do show sertanejo da cantora Marília Mendonça. O pedido de habeas corpus foi impetrado pelo advogado Peterson Júnior Rocha, que requereu a revogação da prisão preventiva, alegando que não estão presentes os requisitos ou imposição de medidas cautelares. Por votação unânime, os ministros rejeitaram as argumentações da defesa e indeferiram o pedido. 8h31. Agora falo de Bauru. São 12 anos de prisão em regime fechado. Esta é a pena que um homem de 23 anos recebeu como condenação em Bauru por homicídio qualificado contra o próprio tio. O crime aconteceu em julho de 2015, quando Iago Brendo Cândido, tinha 19 anos, matou Osvaldo da Silva Cândido, de 46 anos, atropelado após briga, segundo a família, foram motivadas por vagas de garagem. A sentença foi proferida pela juíza titular da primeira vara criminal, Érica Marcelina Cruz, e considerou que o réu possui personalidade distorcida, já que em agosto do ano passado tentou matar outro tio também atropelado no Jardim Flórida, lá em Bauru, e ainda coagiu testemunhas. Esta foi a segunda vez que Iago sentou no banco dos réus pelo homicídio cometido contra Osvaldo, lá no município de Bauru. 8h32. Agora Lins. Entre a noite de quarta-feira e a madrugada de ontem, mais 3 furtos de cabos telefônicos foram registrados aqui em Lins. Praticamente todos os dias acontecem furtos dessa modalidade, o que vem prejudicando a população aqui de Lins. Com isso, em diversos locais, os moradores estão ficando sem internet e telefone. Além disso, os cabos ficam soltos e podem causar acidentes. 8h33. E a polícia aqui de Lins investiga um assalto registrado na noite da última quarta-feira em uma propriedade rural na estrada Lins-Monlevade e só comunicada na manhã de ontem. Segundo consta, na última quarta-feira, por volta das 10 da noite, bandidos armados renderam uma idosa de 70 anos e o funcionário e ainda roubaram o sítio. 2 indivíduos armados de revólveres renderam as vítimas e disseram ter outros 4 comparsas. Os 6 ladrões permaneceram no local por cerca de 2 horas. Eles levaram um botijão de gás,
uma espingarda calibre 20 e R$350. Também danificaram a propriedade arrombando a porta da sala, da casa e de quartos de um barracão. O crime só foi comunicado à polícia na manhã de ontem, pois não havia sinal de celular no sítio e as vítimas aguardaram a chegada de familiares para contar sobre o assalto. A polícia de Lins investiga mais este caso, mais este roubo aqui no município. 8h34. Agora, informações da CPJ, a Central de Polícia Judiciária. Nas últimas horas, furto em um vestiário. Levaram do homem a carteira contendo R$210 e ainda o celular dele. E ainda nas últimas horas, tivemos invasão de dispositivo de informática, ou seja, clonagem de WhatsApp, semelhante ao que aconteceu com o prefeito aqui de Lins. A vítima, desta vez, é um autônomo. O estelionatário, depois de clonar o celular WhatsApp deste autônomo, passou a mandar mensagens para os contatos da vítima pedindo dinheiro. Mais um caso aí de invasão de WhatsApp registrado na Central de Polícia Judiciária. De momento, são as informações para o Jornal da Regência. Agora 8h35. E depois de quase 17 anos, o assassino de Márcia da Silva Rodrigues, na época com 49 anos, foi preso. O crime aconteceu no centro de Lins na 15 de novembro e 22 de agosto de 2003. O ex-marido da vítima, o garçom João Rodrigues Filho, hoje com 62 anos, matou a mulher com golpes de facão no pescoço. Na época, ele tinha 46 anos e estava em condicional, após ter ficado 3 anos preso por um outro assassinato. Em 1989, o garçom havia matado com golpes de faca um homem, também aqui no centro de Lins. Na época do crime, em agosto de 2003, que matou a mulher, o atual delegado seccional, Dr. Wellington Martinez Hernandes, era o titular da DIGA, Delegacia de Investigações Gerais, e ficou incumbido de prender o assassino. Na época, ele fugiu e ficou todo este tempo foragido. A prisão aconteceu somente nesta semana. Na terça-feira à tarde, o garçom João Rodrigues Filho foi preso em Cocos, uma cidade no interior da Bahia, que fica a cerca de 1.400 quilômetros de Lins. João Rodrigues chegou ontem à tarde aqui a Lins e está à disposição da Justiça. O Dr. Wellington Martinez Hernandes fala da prisão na zona rural de Cocos, na Bahia, e também da satisfação do dever cumprido. Já é sabido por muitos na polícia que eu tenho esse caso sobre a minha mesa todos esses anos. Eu tenho tinha dele uma foto muito antiga e a gente sempre fez pesquisas naquilo que era possível no sentido de localizar, identificar algum ponto que ele pudesse ter passado, coisa do gênero. E agora, já em 2019, iniciando essas investigações de novo, aí é que nós começamos a ter alguns dados de veículo, alguma coisinha que poderia ter passado no nome dele, e aí foi se levantando, Hoje o sistema de informação auxiliou bastante a gente no serviço de inteligência, e a equipe se debruçou nisso praticamente o ano inteiro para realmente definir e chegar à certeza de que ele estava morando, se é que pode dizer isso, na cidade de Cocos. Então, como havia ainda a dificuldade da localização de residência, do local exato onde ele estava, é que nós fizemos essa diligência, fomos até lá, e aí na cidade, então, a gente conseguiu algumas informações que nos levou até aquele lugar que já muitos viram aí, um lugar absolutamente ermo, uma tapera, morava lá numa oca mesmo, numa cabana, junto com uma outra mulher, e muito longe. Assim, nós andamos mais de 50, 60 quilômetros dentro de fazenda, com areião, largamos carro para trás que não passava, carro quebrando, e nós conseguimos chegar assim com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, até aquele local e efetuar a prisão dele. Mas ele nem acreditou, ele nem não podia passar pela mente dele que alguém fosse sair daqui e chegar até onde ele estava.
Doutor, o crime bárbaro lá em 2003, ele matou a mulher, na época com 49 anos, chegou a levar inclusive um filho do casal, depois esse filho acabou retornando para os irmãos, mas realmente na época é um crime que aconteceu aqui na 15 de novembro, no centro de Lins, bastante bárbaro. Exatamente, ele, assim, uma brutalidade, ele desferiu 6 golpes de facão na mulher, assim, com ferimentos absurdos, né? Então realmente foi, naquela oportunidade, algo muito, assim, chocou muito a cidade, né? E chocou a nós também. Não foi um crime investigado pela Delegacia de Investigações Gerais, a que eu comandava na época, mas ficou a nosso cargo, a nossa responsabilidade, a localização dele. E é mesmo a gente tendo saído daquela unidade para outras funções na polícia, aquilo nos perdurou e a gente veio continuando aquele trabalho e realmente, graças a Deus e graças a essa equipe, eu sou aqui um portador de informações, né, até pelas funções do cargo. Mas quem realmente faz o trabalho todo para a gente chegar nessa situação é uma equipe de investigadores, de agentes de alto nível, comprometidos, que se debruçaram, fizeram todos os levantamentos que eram possíveis ser feitos para que a gente pudesse ter êxito nessa operação. Então, são eles, na realidade, o responsável por esse comprometimento, essa dedicação e a localização desse indivíduo, que deve, obviamente, agora responder na Justiça. Nós vamos entregá-lo ao Dr. Vanderlei, né, que é o delegado da DIG agora, para que ele então faça todos os demais procedimentos de polícia judiciária. A Justiça já foi informada dessa prisão e ele vai ficar então recolhido à disposição para que o processo possa dar continuidade. E esse crime podia prescrever? Podia. A gente costuma dizer, né, é um crime que prescreve em 20 anos, mas a gente não pode afirmar isso com tanta certeza, porque a gente também não conhece as datas que progrediram os fatos no Poder Judiciário e nem quando esse processo foi suspenso lá. Então, a gente, tecnicamente falando, a gente não pode dizer, olha, prescreveria desta forma ou nesta condição ou nesta data. Mas, obviamente, a tendência era nesse sentido. Este homem, ele tem antecedentes criminais, ele já havia matado... Exatamente. Na realidade, quando ele matou a mulher, ele estava em liberdade condicional. Ele cumpria essa pena por um homicídio, que ele matou um cidadão com 22 facadas, né? Também foi um crime bastante bruto, né? Naquela época também criou-se uma animosidade entre a família dele, porque os filhos tentaram impedir essa situação, e criou uma repercussão muito grande na cidade. E nessa liberdade condicional é que a mulher já em processo de separação, e ele então aproveitando essa condição de ter saído da cadeia naquele período, acabou por matá-la brutalmente. Imagino que para o senhor, para a equipe toda, é uma grande satisfação, né? Na realidade, a gente tem uma satisfação pessoal. Muitos falam assim, vocês não vão até lá. Não, nós vamos até lá. Porque é uma satisfação pessoal, profissional, porque todos nós que somos profissionais sempre temos aquela, puxa, eu poderia ter feito diferente ou poderia ter feito alguma coisa que não fiz. Então, a gente está sempre perseguindo para cumprir essa nossa obrigação profissional. Então, além da obrigação profissional, eu sempre disse que a Polícia Civil é uma polícia de Estado, não de governo, quer dizer, trabalha para a sociedade. Tem a satisfação pessoal de você ir até esse local, fazer diligências e voltar com êxito total, que é trazê-lo aqui para que ele possa responder pelo esse crime que cometeu. 8h42. Participe do Jornal da Regência, envie sua sugestão para jornalismo@regenciafm.com.br. Participe também pelo WhatsApp no 991-639290. Esta edição está no Facebook Regência Líder pra Valer. Ótimo fim de semana para você. Nova edição do Jornal da Regência, amanhã, às 8 horas. Jornal da Regência. Apresentação: Gilson Jorge e Marcelo Dermínio. Edição, redação e reportagens da equipe 107 de jornalismo. Supervisão geral: Marcelo Dermínio. Jornal da Regência. Oferecimento: Big Mart Centro de Compras e Mate Center, materiais de construção de Cafelândia. Bom dia.